muitos empresários acham que eles não conseguem administrar a empresa, não conseguem fazer ela crescer, não conseguem fazer ela ter lucro, e vivem sobrecarregados, porque eles não sabem como administrar a empresa, porque não fizeram o curso de administração. Isso eu ouço, sim, uma frequência grande, né? E é um erro pensar assim, né? Porque você, pequeno e médio empresário que está nos ouvindo, este não é o problema. Tire esse problema da sua cabeça. Essa crença limitante, podemos chamar assim, que limita você de crescer. Não bote a culpa, pronto, vamos dizer assim, não bote a culpa no fato de você não ter o curso de administração, de sua empresa não estar dando lucro. Não é esse o problema provavelmente é outro. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Sejam bem-vindos ao podcast Gestão 365. Eu me chamo Sara. E aqui nesse podcast a gente vai falar sobre a jornada que o empresário tem, né, nas suas empresas para torná-la mais lucrativa e também ganhar mais tempo na vida pessoal. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito legal, muito diferente até, eu acho, né, porque é um assunto assim que pode confundir um tanto, né, o empresário, que é, será que a gente precisa realmente de um curso ou de alguma especialização para gerenciar a empresa? E eu queria lembrar você, empresário, também, de se inscrever, deixar o seu like, deixar um comentário, escreve aí se você já fez algum curso ou não, se você tem uma empresa, como é que você gerencia seu negócio. E aí, Taderaldo, tudo bem? Eu já vou fazendo a minha pergunta, então, né? Porque é um assunto um tanto polêmico, eu acho. Será que, para gerenciar a empresa e torná-la mais lucrativa, né? Será que o empresário não precisaria ter um curso de uma formação em administração, né, em gestão de empresas? É isso mesmo? O que é que você acha? Não precisa não, né? Como você falou no início, é uma coisa que as pessoas podem, os empresários ou empresárias que estão nos ouvindo aqui, podem estranhar nessa nossa resposta, mas realmente um curso de administração, uma faculdade, ela não é algo essencial para você fazer seu negócio crescer e nem para você fazer a empresa lucrativa. De fato, não é. Essa é a minha observação. E quando eu digo isso, eu quero deixar claro que eu não estou aqui dizendo que é ruim você fazer uma faculdade. Eu não acho que é ruim, não. Eu acho que é bom. Eu até gosto, eu sou favorável a você ter um curso. Eu acho que amplia a sua visão do mundo, né? Dá uma certa ordem no seu conhecimento. De novo, né? Sara, particularmente gosto disso, mas como a nossa conversa aqui, a sua pergunta aqui, foi se isso é essencial para a pessoa empreender o negócio. De fato não é. Legal. E quando você fala assim que não precisaria ter uma faculdade, é uma faculdade de administração ou qualquer tipo de curso, né, de faculdade, assim, de outras áreas, por exemplo? Olha, qualquer tipo de faculdade, né? Estamos piorando aqui nessa polêmica. Qualquer tipo de faculdade. A gente, claro, nesse podcast de hoje está se referindo mais a uma faculdade de administração, porque uma faculdade de administração tem tudo a ver com empreender um negócio. De novo, né? Vamos lembrar que nós não estamos dizendo aqui que isso é ruim, né? Mas que não é essencial, de fato, né? Basta a gente ver. Sim, então, só voltando aí à sua pergunta, faculdade de uma maneira geral, mas aqui a gente vai falar mais sobre uma formação em administração propriamente dita. Só lembrando que a gente tem vários casos de empresários, né? Essas são as nossas observações que eu estava falando, assim como a gente tem casos aí de empresas gigantes no mundo, o tal do Zuckerberg, né? Mark Zuckerberg, né? Zuckerberg, o cara lá da Facebook, quem viu o filme Redes Sociais, isso fica muito claro, ele simplesmente largou ali Harvard, né? Que é uma das universidades mais conceituadas do mundo, lá nos Estados Unidos, e se foi cuidar do negócio dele. Então, é isso. Dizem que o Bill Gates também não tem faculdade, tem vários outros grandes empresários que não têm faculdade. Então, isso é uma prova viva de que você não precisa de uma faculdade para poder fazer o negócio crescer. Tá, eu sei que eu não sou nem Bill Gates, nem Zuckerberg, né? É por isso que nós vamos ver nesse podcast que você não precisa de faculdade, mas você vai precisar de um outro requisito, outro recurso para você fazer a coisa crescer, né?
Eu assisti esse filme do Mark Zuckerberg, que eu lembro que ele largou tudo, assim, né? Mas é uma coisa realmente que a gente vê, né? Que muitos grandes empresários, às vezes, não têm nenhuma formação, né, acadêmica e mesmo assim têm muito sucesso, né? Então, como você falou, não é que é uma coisa ruim, mas não é um requisito fundamental, né, para ele tocar um negócio. Mas falando assim do Brasil, né, a gente vai falar sobre isso ao longo do podcast, mas falando do Brasil, assim, especificamente, os pequenos e médios empresários, eles, em sua maioria, têm formação em administração ou não? Ou é uma, né? Como é que funciona isso aí, quando a gente fala no cenário brasileiro, né? Não, não tem. Os pequenos e médios empresários não têm uma formação em administração, estão longe de ter uma formação em administração. E quando eu digo estão longe, de novo, não estou desmerecendo isso, não. Porque, assim, e eu estou dizendo isso de novo, fruto da observação dos nossos próprios alunos, que entram no método Gestão 365, e também dos eventos que a gente faz, né, Sara? A gente faz vários eventos por ano, onde a gente, a tal da Semana da Empresa Lucrativa, que é um evento que nós convidamos empresários, ele é um evento totalmente gratuito. Nesse caso, você não precisa ser aluno para fazer parte da Semana da Empresa Lucrativa, e lá também nós fazemos uma pesquisa antes, e as pessoas não têm, a maioria não tem formação em administração. O empresário, o pequeno e médio empresário, ele tem um perfil mais técnico. Então, quando ele tem uma faculdade, na maioria das vezes é uma faculdade do ramo que ele atua, percebe? E não de administração. Quer dizer, a pessoa fez lá uma faculdade de marketing e aí não quis trabalhar numa empresa de marketing, uma grande empresa, ou trabalhou durante um tempo, cansou e resolveu abrir seu próprio negócio, aí ele abre um negócio, adivinha, na área de marketing. Então, ele tem uma faculdade de marketing, mas não de administração. Ou um empresário que fez um curso de formação em ciência da computação, como foi o meu caso, e aí também não tem faculdade de administração e aí vai empreender ali naquela área dele. Entende? Então, ele, quando tem uma faculdade, ele tem uma faculdade na parte técnica do negócio dele, e não em administração. Não quer dizer que você não encontra empresários que não tenham formação em administração. Agora mesmo tem um aluno, né, que entrou nessa nossa nova turma, chama-se Magno, vai ouvir essa nossa conversa aqui, e ele fala com muito orgulho, né, e achei interessante que numa das lives que eu fiz no evento, da Semana da Empresa Lucrativa, ele fez questão lá de falar que ele está terminando a formação de administração, e eu acho que isso, de novo, né, eu acho que isso é muito bacana. Sim. Vamos bater nessa tecla mais uma vez, né, Sara? Não estamos aqui dizendo que isso não tem valor. Tem valor e tem muito valor. Só que não é essencial, né? Uhum, com certeza, entendi. Realmente, né, tem muitos empresários que, na verdade, eles são formados naquela área que eles são especialistas, né? Um arquiteto, um médico, né? Que você termina tendo uma profissão, mas você abre uma empresa, né? E termina, às vezes, não tendo uma formação na área de administração. Mas, considerando que a maioria dos empresários realmente não tem, né, essa formação, não fez uma faculdade de administração, mas será que ele precisaria ter uma especialização, uma pós-graduação ou uma MBA em gestão de empresas? Não precisaria também. Não precisaria também. Né? De novo, é algo que pode agregar valor à vida dele, vai agregar valor à vida dele, não vou nem dizer que pode, eu acho que, né, que acrescenta, o conhecimento sempre acrescenta. Né? Principalmente a pós-graduação, uma universidade conceituada, ou MBA, né? E para quem não sabe, MBA, vamos traduzir aqui, seria Master Business Administration, quer dizer, seria um curso de administração em negócios, Master, porque seria um curso de um padrão mais elevado, né? Por isso que tem esse nome Master, e aí é um curso bem focado ali em administração e negócios, só para a gente esclarecer. Nossa, acho que você falou MBA, exatamente MBA, para deixar mais claro. E a diferença, até onde eu sei, de MBA para pós-graduação, até onde eu sei, viu? Se eu estiver falando bobagem aqui, vão depois dizer que eu orientei os nossos empresários errados. Mas a pós-graduação, eu acho que ela tem relação com a universidade. Se você faz um curso numa determinada área, você deve saber explicar isso muito bem, que você acabou a faculdade muito mais recente do que eu. Então, mas você vai me corrigir se é isso ou não. Quer dizer, numa pós-graduação, você faz um curso de marketing, como nós acabamos de comentar, e aí você faz uma pós-graduação naquele curso que você fez, tem que ser na universidade. O MBA não, né? Você tem algumas organizações no mercado
Quiob, aqui em São Paulo, sem querer fazer propaganda do Quiob. Não ganhamos nada com isso, né? Mas e o INSPER, né? São outras, o AFIA, e, então esses órgãos, né? Se bem que a FIA é ligada à USP, mas são órgãos independentes, eles fazem o tal dos MBAs. Então, respondendo a sua pergunta, eu me dizia um pouco, assim, também não precisa, e tem mais, né, Sara? Um MBA, ele custa muito caro, né? Que a gente está falando aqui de pequeno e médio empresário. A última pesquisa que nós fizemos, até você me ajudou, acho, nessa pesquisa, de alguma maneira, a gente chegou à conclusão que o MBA, em alguns locais mais conceituados, está custando R$ 40.000, R$ 45.000, se contar só com a parte Brasil, né? Você pode ter um intercâmbio lá fora. Ora, R$ 40.000 para você fazer um MBA, e que não vê a empresa como um todo, vê parte da empresa, né? Porque o MBA ele é para finanças, para marketing, para, né, para algumas áreas específicas da empresa, não para o todo, de novo, até onde eu percebi. Então, é muita grana, né? Para você, pequeno e médio empresário, fazer um investimento como esse. De novo, um investimento que, como nós estamos falando aqui, não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida são outras questões, sabe? O que eu vejo em relação ao MBA, e por que eu estou falando tanto de MBA? Porque se eu pudesse escolher, eu faria até o MBA em vez de uma pós-graduação. Mas, bom, sou eu, né? Pode ser que você saiba até ter uma opinião diferente. O MBA, o que eu vejo mais é que ele é aplicado para, digamos, executivos que trabalham em grandes empresas, e aí aquela empresa financia para ele o MBA, porque ela quer que aquela pessoa fique melhor naquilo que ela faz. De novo, finanças, né? Acabamos de falar que tem MBA em finanças. Ou eu tenho visto que está sendo usado também para filhos de empresários, grandes empresários. Ali ele está pensando num processo de sucessão da empresa, quer trazer um filho, uma filha, um parente, e aí ele exige, né, que a pessoa faça o MBA, e aí ele patrocina, né, aquilo tudo para aquela pessoa. É onde eu vejo mais, sabe? Eu dei uma palestra na FIA. A FIA é uma dessas entidades que faz MBA e é filiada à USP, é ligada à USP, que é a Universidade aqui de São Paulo. Eu fiz uma palestra sobre gestão de riscos, ou foi sobre ética, agora eu não lembro, ou foi sobre a lei de corrupção, não lembro. Uma dessas palestras aí, no tempo que eu atuava mais com grandes empresas, e eu lembro que lá, na minha palestra, estava 100% das pessoas que estavam lá. Bom, não sei se era 100%, que eu perguntei para algumas pessoas, mas sim, a maioria eram executivos que trabalhavam em outras empresas, sabe? Então, é isso aí que eu observo. Quando a gente fala em pós-graduação também, eu acho que além de ser um investimento também, né? Porque você conta, né, a faculdade que você fez, né, mais a pós-graduação. Então, também a soma em dinheiro deve ser um custo alto, né? E a pós-graduação, que você me perguntou, né? Eu acho que é uma coisa mais voltada à especialização mesmo, né? Do curso que você se formou. Então, se você se formou em direito, você faz uma especialização para se tornar um advogado em tal coisa, né? Não sei muito de direito, mas é mais ou menos isso, eu acho. Mas realmente, né? Independente se é uma pós-graduação ou MBA, é um custo a mais, né? Bem a mais. Então, se não é necessário, né? Talvez o empresário possa direcionar isso para outro lugar, né? E falando no pequeno e médio empresário de novo, você acredita que eles acham, né, que precisam de uma formação em administração para dirigir um negócio? Você acha que eles têm essa crença de que eles precisam dessa formação? Puxa vida, excelente pergunta, né? Porque esse talvez tenha sido o motivo maior da gente ter gravado esse podcast hoje, porque sim, muitos empresários acham que eles não conseguem administrar a empresa, não conseguem fazer ela crescer, não conseguem fazer ela ter lucro, e vivem sobrecarregados, porque eles não sabem como administrar a empresa, porque não fizeram o curso de administração. Isso eu ouço, sim, com uma frequência grande, né? E é um erro pensar assim, né? Porque, realmente, por tudo que a gente tem falado aqui, esse não é o problema. Você, pequeno e médio empresário que está nos ouvindo, este não é o problema. Tire esse problema da sua cabeça. Essa crença, né? Essa crença limitante, podemos chamar assim, que limita você de crescer. Não bote a culpa, pronto, vamos dizer assim, não bote a culpa no fato de você não ter o curso de administração
de sua empresa não está dando lucro. Não é esse o problema provavelmente é outro. Provavelmente é outro. Então, quer dizer que o empresário que não cursou, né, uma faculdade de administração, ele deveria tocar o negócio de que forma? Com base na intuição, com base na experiência dele, ou até, né, persistindo muito mesmo, né? Como é que você acha que funciona isso? Não, definitivamente não. Ele não deve usar apenas a intuição, apenas a persistência. Você falou outra coisa, a experiência, né? Não é por aí também que ele vai conseguir fazer a empresa crescer, ter lucros e ele ganhar tempo na vida pessoal. Claro que ele vai usar a intuição, ele vai usar a persistência, ele vai usar a experiência que ele tem, mas isso não é suficiente para fazer a empresa deslanchar e ter sucesso. Tem um componente aí que é muito mais importante, não é mais importante, não, é muito mais importante do que tudo isso. Ah, Taderaldo, mas eu conheço pessoas que têm uma intuição maravilhosa, que não tem nada do que você vai falar aqui, não sei nem o que, que você vai falar, mas não tem nada do que... É a intuição deles, eles são um empresário iluminado que conseguiram... Silvio Santos, pronto. História do Silvio Santos, que a gente fala o tempo todo, né? Que era camelô, não sei, não deve ter curso superior. E se tem, fez depois, né? Não, quando ele... Então, o que não tem base, quer dizer, teoricamente não tinha ali nenhuma condição de virar empresário, e aí é um dos maiores empresários do Brasil, né? Um super empresário, assim como tem vários outros. Mas, assim, isso é estatisticamente uma exceção, né? Quando a gente fala de empresários comuns, nós usamos muito esse termo, né? São empresários comuns, que a grande maioria dos pequenos e médios empresários, eles não têm essa intuição. Eu não tenho esse tipo de intuição, eu não tenho... A persistência até eu tenho uma persistência no nível alto, mas não foi a persistência que me levou tão longe, e minha intuição, daí que não é mesmo, sabe? Você falou outra coisa, experiência. Quando eu abri a minha primeira empresa que eu abri, eu faturei 50 milhões de reais com ela. Foi com a minha intuição? Claro que não foi com a minha intuição. Com a minha experiência, Taderaldo, mas você tinha sido executivo durante muitos anos numa empresa, mas a empresa nova é outro papo, é outra, né, é outra coisa que você tem que dirigir na sua vida, não é? Claro que aquela experiência me ajudou, mas eu me considero um empresário comum, não tenho QI acima da média, não tenho formação em administração, né? E por aí vai. Então, não é esse o recurso maior, Sara, para você. Aliás, não é só com a intuição e a experiência que você vai conseguir chegar longe. Também não é. E agora deixou a gente curioso, né? Então, o que é que é? Qual é esse divisor de águas aí que faz o empresário conseguir ter uma empresa bem gerenciada, né? Que faz com que ele consiga ter uma empresa lucrativa também, né? Qual é esse segredo aí? E pior que não tem segredo nenhum, viu? A gente vem falando isso aqui tanto, pô, quem está nos ouvindo aqui nesse primeiro podcast vai talvez achar uma novidade, né, como você perguntou, mas quem já vem nos seguindo aqui talvez já saiba da resposta, né? Podíamos até provocar aqui o empresário para escrever, né, se nós estivéssemos ao vivo, mas é um método, é uma metodologia, um passo a passo, dizendo o que é que ele precisa fazer para a empresa crescer, que vai fazer com que ele chegue longe, e não as outras coisas apenas, né? Todas elas ajudam, mas o divisor de águas, foi sua pergunta, né? É o método, é o método. Eu queria, antes da minha próxima pergunta, lembrar, né, o empresário de se inscrever, deixar seu like, compartilhar esse conteúdo com outros empresários, para a gente atingir o maior número de empresários, né? Que a gente conseguir, para deixar eles mais bem instruídos, né? E também comentar aqui embaixo. Então, deixa aí seu comentário se você tem alguma formação em administração ou em outra área, se você gostaria de fazer, se você achou que precisava e agora descobriu que não precisa. Deixa aí seu comentário para a gente saber também, né? A experiência dos outros empresários sempre é legal, né? Para a gente entender um pouco melhor como funciona o universo, né, de cada um, que às vezes é uma coisa bem particular, né? E eu queria saber, no seu caso, Ataderado, para você contar um pouco sua história, assim, quando foi que você descobriu tudo isso, assim, né? Sobre informação, se precisava, se não precisava, sobre o método. Queria que você contasse um pouco sua história em relação a isso. Essa foi uma descoberta que eu fui fazendo ao longo da minha história mesmo, né? E eu sempre digo que eu sou uma prova viva, né, de alguém que consegue administrar empresas e que consegue até ensinar
pequenos e médios empresários, que é a nossa missão aqui, né, de vida mesmo, né, Sara, nessa empresa, de ajudar pequenos e médios empresários a gerenciar bem a empresa. Então, por que eu sou a prova viva? Porque eu tenho formação técnica, eu sou formado em ciência da computação. O que ciência da computação tem que a ver com a administração? Sabe o que tem a ver? Nada. Absolutamente nada. É uma ciência de, como o nome está dizendo, de computação, de escrever códigos de programas que vão rodar nessas máquinas e vão fazer essas coisas todas que a gente vê a tecnologia fazendo no dia a dia. Então, essa é a minha formação. Eu tenho uma inclinação mais para software do que para hardware, do que para máquinas, porque ciência da computação você pode depois entrar numa dessas áreas. Então, e aí eu fui, ao longo da minha história, tomando gosto com gestão, né? Tem um podcast nosso aqui que a gente gravou, eu acho até que foi você que estava nesse podcast comigo, eu conto ali a minha história, e aí eu fui fazendo pequenos cursos, né? Nunca fiz um curso de administração, nunca fui para a faculdade fazer um curso de administração, nem tenho um MBA de administração. Eu fui fazendo por gosto, sabe aquela coisa de eu gostar? Fui fazendo pequenos cursos sobre como gerenciar projetos, cursos sobre gestão de finanças, cursos sobre gestão de marketing, e aí fiz um curso mais longo, que foi sobre gestão de pessoas, esse foi o curso mais longo que eu fiz, sobre liderança. Fui fazendo cursos, esse de gestão de pessoas foi um curso realmente que demorou muito. E aí onde eu tenho um conhecimento maior, quando a gente pega a gestão, o meu maior conhecimento é em gestão de pessoas. Então, de novo, sou uma prova carimbada de que de que as pessoas não precisam, né? Eu me tornei nessa primeira empresa que eu dirigi, quando eu não era nem empresário ainda, eu me tornei um dos principais executivos lá nessa empresa, né? Reconhecido, inclusive, pelo mercado local, e não estou falando isso para me gabar, para dizer que sou melhor do que ninguém, não, é para dizer que não precisa, entendeu? De uma faculdade de administração para chegar onde eu cheguei. Primeira empresa que eu abri, né? Falamos aqui onde eu cheguei, sob o ponto de vista de faturamento. Essa segunda empresa que nós abrimos aqui, que é essa do método Gestão 365, eu contei, acho que no podcast passado, retrasado, que empresa que a gente tem, na minha história, empresa que está tendo minha maior taxa de lucratividade de todas as empresas que eu passei, disparada a taxa que a gente tem hoje aqui, é muito maior do que as outras, porque é um negócio completamente digital. Até falei, né, que não foi coincidência, eu fui aprendendo isso ao longo do tempo, mas por quê? Porque eu fui aplicando métodos ao longo da vida, até que eu decidi eu próprio criar uma metodologia, que é o nosso método Gestão 365, né? E por que eu criei essa metodologia? Exatamente por isso, Sara, porque eu percebi ao longo da minha história que, principalmente pequenos e médios empresários, né? Eu sempre, na minha história, atuei mais com grandes empresas e com bancos, como clientes, né? Porque você pode estranhar quando eu digo isso, mas eu prestava serviço mais para grandes empresas e para bancos. Mas eu convivia muito com empresas do meu tamanho, que eram empresas médias, né? E que aí eu via ali que o empresário, os meus parceiros, pessoas que eu convivia ali no dia a dia, do meu ciclo de relacionamento, eles tinham muitos problemas de lucro, de gestão, de tempo, viviam sobrecarregados. E olha que esse meio de TI é um meio elitista, né? São empresas que o empresário tem um bom negócio na maioria das vezes, mas mesmo ali tinha muito problema de... E aí eu percebia que os empresários não tinham um apoio, que era um método, para fazer a coisa acontecer. Claramente eu via isso. Tem mais, viu, Sara? Tem mais. Muitos deles tinham MBA, tinham curso de pós-graduação, tinham formação e mesmo assim a empresa ia para o buraco, porque não tinha uma metodologia. Né? Esses cursos eles não dão um passo a passo do que você precisa fazer para você ter um negócio lucrativo. Aí, por que eu decidi? Então, foi por isso que eu resolvi criar essa metodologia, que é o método de gestão 365, para ajudar pequenos e médios empresários, para evitar que eles quebrassem e que vivessem ali na agonia, né, de trabalhar, trabalhar, trabalhar e não gerar lucro. Eu conto isso, né, também na nossa história, aí, que foi essa a grande razão de ter criado esse método. E é por isso que a gente toma isso como missão de vida hoje em dia, né? Uhum. Eu acho que realmente, né, muitos cursos desses terminam ensinando mais uma coisa teórica, né, e não tem essa parte prática, né, esse passo a passo que um método traz, né?
Então, acho que vou perguntar para você, né? Você poderia dizer assim que ter um método seria mais importante do que passar por uma universidade? É isso mesmo? O pequeno e médio empresário, não tem nenhuma dúvida. Eu diria para todos os empresários, mas a gente pode imaginar que um grande empresário ele tem acesso, porque quando eu falei que eu resolvi criar esse método, eu criei esse método de onde? Das grandes empresas. Eu tinha acesso às grandes empresas como prestador de serviço, eu via que realmente eles tinham uma metodologia muito boa em gerenciamento de riscos. Eu até esqueci de falar que eu também tenho uma especialização, não em universidade, de gerenciamento de riscos. Eu sou meio que autodidata, eu gosto muito de ler, de estudar e vou atrás das coisas. E aí eu traduzi os segredos das grandes empresas para o pequeno e médio empresário. Traduzir mesmo, sabe, com a linguagem que, não trazendo tudo, que né, nem tudo pode ser aplicado numa pequena e média empresa, na verdade, não tem como, Uhum. e também traduzindo com a linguagem mais adequada para o pequeno e médio empresário. Eu nem sei se respondi sua pergunta, você me perguntou, eu já nem lembro direito se método é mais importante do que uma universidade. Foi isso. É, sim, não tenho dúvida nenhuma. Você já falou um pouco, né, de algumas razões, mas eu queria saber, assim, por que é que seguir um método, né, vai trazer tantos benefícios, né? Quais são essas vantagens para o empresário entender um pouco melhor? Legal, vou responder, mas eu fiquei curioso agora com uma coisa que você falou, e provavelmente você vai ter que repetir a pergunta que eu vou me esquecer, mas vamos lá. Você é arquiteta, né? Eu sei que você trabalha também com arquitetura, faz projetos de arquitetura, né? Parece que é uma Uhum. das paixões aí que você tem no coração e tal, né? E eu lembro até que você fez questão de fazer uma universidade pública, né? Na federal e tal. E aí eu lhe pergunto, e você, no seu caso, o que você aprendeu na universidade? Você saiu da universidade, você estava pronto ali já para fazer os projetos de arquitetura? Não, de jeito nenhum. Principalmente, eu acho que. Não vou entrar nesse mérito da universidade federal, não, mas é porque realmente tem uma tendência mais ao lado acadêmico, né? Então, às vezes, eles focam muito mais na teoria do que realmente na prática. Então, a gente não tem muita, muita visão do mercado de trabalho, eu acho. Então, além de você não ter essa prática, né, do dia a dia, que você termina aprendendo mais no estágio mesmo, você também não tem essa experiência de empresa, né? A gente não tem uma matéria na faculdade ensinando como gerenciar um negócio, por exemplo. E a maioria das pessoas que querem fazer uma faculdade querem, né? E também para esse lado empresarial, né? De abrir seu próprio negócio. Então, realmente é uma coisa que não acontece, né? Acho que também em outras faculdades, isso eu acho que é comum, assim pesar mais o lado teórico mesmo e aí termina sendo esquecido, né? O lado prático, o dia a dia lá, essa metodologia que faz falta realmente, né? Legal, legal, bom lhe ouvir, porque, como eu falei, você saiu da universidade agora, né? E aí vi que as coisas continuam exatamente da mesma maneira. E talvez seja por isso que o Zuckerberg abandonou até Harvard, né? Porque ele viu que né, era melhor ele tocar o negócio dele. E aí a pergunta era, vou repetir aqui já, por que que, você já falou, né, de algumas vantagens, mas por que que seguir um método traz tantos benefícios, né? Quais são as vantagens? Veja, porque o método, quando ele é um método bem elaborado, ele vai dar um passo a passo mesmo do que é que você precisa fazer para, falando do empresário, para você ter lucros, para você tornar um negócio lucrativo. Quer dizer, quando você sai da faculdade, você sai sabendo o que é lucro, né? Sabendo ali alguns pilares de como ter lucratividade, mas tá legal, mas como ele é um passo a passo? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer, a segunda coisa que eu tenho que fazer, né? Então, o método, ele dá esse, sabe? Eu acho que a palavra é essa mesmo, Sara, é o passo a passo mesmo. E isso vale não só para quem tem uma empresa, mas se você pensar né, em várias coisas da nossa vida, esportes, e quando você vai trocar o pneu de um carro, quando você vai. Tem um passo a passo para trocar o pneu do carro, se você não usar o passo a passo, não vai conseguir trocar, né? Quando você. Bom, se furar o pneu na rua, você vai chamar alguém provavelmente para lhe ajudar. Ou, se você tiver com o João, né, você vai pedir para o João lhe ajudar a trocar esse pneu. Mas se você tentar trocar, tem que ter um passo a passo. Assim como até para fazer um bolo, né? Não sei se você sabe fazer bolo, você vai contar para a gente já, mas tem passo a passo para fazer um bolo também. Eu gosto muito sempre de usar o exemplo dos esportes, né? Então, os esportes têm métodos para você se tornar um esportista de elite, ou mesmo que não seja de elite.
Até na academia, quando você vai fazer ginástica, tem lá para levantar os pesos, tem lá um passo a passo para você fazer isso. Né? Eu gosto muito de usar o exemplo do Aikido, né, que eu pratico Aikido já tem muitos anos, e tem um método muito claro, que quando você chega lá, você tem que cumprimentar lá as pessoas no dojo, o sensei, depois a gente tem uma sessão de alongamento, depois tem uma sessão de chama aquecimento, né? Tem uma sessão de quedas, porque no Aikido se cai muito, né? Você tem que aprender a cair. Depois de quedas, você tem alguns treinos, um que se chama uma luta corporal um com o outro, né? Eventualmente, a sensei lhe chama também para treinar com ela. Além disso tudo, no final do treino, tem o que a gente chama um combate mais aleatório, como se simulasse mesmo uma luta ali na rua, né? Como se simulasse, quer dizer, percebe como tem um passo a passo para que você aprenda. Você também precisa participar de alguns seminários abertos, além dos treinos que você faz no seu dojo. Dojo seria, vamos chamar assim, a sua escola, né? Além dos treinos que você faz com as pessoas que você conhece, você deveria também treinar nos seminários abertos com outras pessoas. Então, tem um passo a passo ali que foi criado para que você aprenda uma determinada arte marcial. Então, agora vamos trazer isso para a empresa. É a mesma coisa, dizer, né? E se a gente perguntar para o empresário, vamos já fazer essa pergunta aqui, vamos pedir para os empresários colocarem aqui nos comentários. Se a gente perguntar para o empresário, você conhece algum método que deu um passo a passo para tornar a sua empresa lucrativa? Eu diria para você, eu faria uma aposta aqui, que a maioria vai dizer que não, né? Não conhece uma metodologia que dê. Uma metodologia para fazer a empresa crescer? Que conversa é essa? Uma metodologia para fazer a empresa dobrar os lucros? Nunca vi falar. Pois é, né? Então, esse é o grande valor de você ter um método. Qual é a primeira coisa a fazer? Me diga aí. Para você... Bom, você quer tornar a sua empresa lucrativa. E qual é a primeira coisa que você tem que fazer para tornar a sua empresa lucrativa? É isso aqui. E qual é a segunda coisa? E a terceira? E a quarta? A primeira coisa para tornar a minha empresa lucrativa é vender. Não é vender. Não é a primeira coisa que você tem que fazer para tornar a sua empresa lucrativa. Não é vender. É outra coisa. É você, por exemplo, saber calcular a lucratividade do seu negócio. Ou é você montar um fluxo de caixa da sua empresa. Estou dizendo ou porque, né, isso pode variar um pouco dependendo de um setor para outro, mas na maioria dos casos há um passo a passo muito bem definido. Então, esse é o grande valor, sabe, de você ter aí uma bússola, né, uma trilha mesmo, dizendo, se você está, veja só, Sara, imagine você como empresário, o que é que a gente diz aqui o tempo todo, o empresário não tem uma bola de cristal, né? Aliás, nem ele, nem você, nem eu, temos uma bola de cristal para dizer o que é que a gente vai... Né? Se o que a gente está fazendo hoje vai dar certo. Você criou um produto novo, esse produto vai dar certo? Não sei se vai dar certo. Pode ser que dê, pode ser que não dê. Mas a cafeteria da esquina deu certo, eu vou abrir uma cafeteria. Pode ser que ela tenha dado certo e você não dê certo. Tem outras variáveis ali, né? Então, imagine um método que vai aumentar as chances de dizer que se você está na direção certa ou não. Se as estratégias que você está usando são as melhores ou não da sua empresa. Que indicadores vão dizer se você está no caminho certo. Quando você está dirigindo um carro, tem lá um indicador que diz 80 km, 60, 100 km, né? Se você passar ali naquela velocidade, você vai levar uma multa. Então, que indicadores você precisa levar em conta para saber se a sua empresa está tendo o desempenho que você precisaria que ela tivesse? Percebe o valor que tem um negócio desse? É um presente que cai dos céus, né? Como o presente não cai do céu toda hora, o método tem esse valor. Eu não sei se foi claro na sua resposta, mas, para mim, eu sou muito entusiasmado ali com a história do método. Você não sai quebrando a cabeça, fazendo as coisas da sua cabeça, e depois não dá certo. Você dá, mas é porque eu não tenho um curso de administração. Não, não é isso, não. É porque você não está usando uma metodologia, né? Com certeza. E existe algum outro benefício adicional, assim, que você pode falar também? Veja, a gente sempre fala, né, que nós temos uma missão, nós temos não apenas a missão de fazer a empresa se tornar mais lucrativa, mas a nossa missão também é fazer com que o empresário tenha mais tempo na vida pessoal, porque senão não adianta, ele vai ter uma empresa lucrativa,
mas vai trabalhar feito um condenado, não vai ter vida para a família, para ele próprio, para ninguém. Então, o método vai também, esse método, né, vai também, método adequado, vamos chamar assim, ele vai também permitir que você ganhe tempo da vida pessoal. Você vai estruturar a empresa, o passo a passo que você vai executar, aplicando o método, vai fazer com que você, ao longo do tempo, tenha mais tempo para você cuidar da sua vida e para cuidar da empresa também. É provável que no início, quando você está implantando o método, que você não tenha esse tempo desejado ainda. Porque você está aprendendo o método, está aplicando ele, né? Tá fazendo a coisa acontecer. Talvez até aumente um pouco a sua carga de trabalho, né? Mas depois, a ideia é que você tenha esse outro grande benefício, que se brincar, se perguntar aqui qual é o maior, vai ser uma briga boa, né? Tempo e dinheiro é uma briga interessante, né? Então, é isso. Alguém parou, Sara, alguém parou, quebrou a cabeça, criou um método para que você erre menos da sua vida, entendeu? Esse método foi testado já em outras ocasiões. Que danado você vai ficar? Quer indo uma estrada quando você sabe que aquela estrada não vai dar lugar nenhum? E alguém pode dizer, não vai naquela estrada, não, vai nessa daqui, que aqui você aumenta a chance de ter sucesso. Muito bom. Ótimo. E então, já que a gente entendeu que o método é, né, a peça-chave realmente para gerenciar a empresa, torná-la mais lucrativa, o que é que o empresário precisaria fazer, né, para utilizar o método de gestão e, né, conseguir ter essa empresa bem gerenciada e lucrativa, né? Qual seria o passo a passo? O primeiro passo que ele precisa fazer você já pegou aí a história, está vendo? Passo a passo, você já está usando o método aqui, é isso aí. A primeira coisa que ele precisa fazer é identificar o método que seja adequado para ele. Mas como assim adequado para ele? Porque, né, nós, inclusive, não vou falar isso aqui, porque não vou detalhar isso aqui, porque nós gravamos um podcast também que fala como saber se um treinamento, se um método serve para você, uma coisa mais ou menos assim. Está lá, né? Procure, você pode até dar mais informações depois, Sara, sobre esse podcast. Mas a primeira coisa que ele precisa fazer, a primeira coisa é ele identificar um método que seja adequado para ele, quer dizer, um método que seja adequado para pequenas e médias empresas, um método que tenha sido testado, não seja um método que está só no papel, mas nunca foi colocado em prática, um método que seja simples, porque pequeno e médio empresário não tem tempo para ficar quebrando a cabeça, mas que seja simples, mas que seja abrangente também, porque o que nós vemos mais no mercado é método que vai ajudar a empresa na gestão financeira, método para aumentar as vendas, método para melhorar a gestão dos colaboradores. Foi o que eu fiz lá naquela ocasião, lembra? Quando eu encontrei um método, quando eu falei que eu estudei várias áreas isoladas, e depois eu condensei isso tudo num único método. É isso que ele vai encontrar mais. Então, não é esse método que a gente está falando. Nós estamos falando aqui de um método que vai ter tudo isso embutido nele, né? Um método que tem apoio, suporte, que o empresário vai ter dúvida. E, bom, já falei demais, até disse que não ia falar sobre isso tudo. Depois que ele identificar o método, ele tem que aprender o método, né? Se capacitar em como utilizar aquela metodologia. E aí tem que ir executando o método passo a passo. Mas isso é óbvio, eu sei que é óbvio, mas sabe o que acontece? E eu digo isso porque a gente vê isso nos nossos alunos, no início, é que quando ele começa a descobrir o método, ele diz assim, meu Deus, eu tenho um monte de problema, fragilidades, né, que nós chamamos aqui, que eu nem imaginava que eu tinha. Eu tenho fragilidade financeira, de venda, de gestão, de atendimento a cliente, e por aí vai. E aí ele quer fazer tudo de uma vez. Sabe? Lembra que o método tem um passo a passo, né? Então, ele já quer tirar o pneu do carro sem tirar, tem antes folgar lá, eu nem sei nem como é que chama, aquelas arruelas lá, né? Prende o pneu, não vai tirar, né, o pneu. Você tem que primeiro folgar o pneu. Então, é isso, né? O que a gente diz é que você tem que ir fazendo a coisa passo a passo. Você tem que ter paciência, tranquilidade para saber que isso vai ter resultado, mas fazer a coisa passo a passo. Então, assim, e é isso, né? Não tem mais o que eu dizer, identifica o método, estuda, se apropria dele, aprende e domina aquele método.
e vai aplicando da maneira que está lá escrito. Não invente nada, aplique da maneira que está lá escrito, que a tendência de dar certo é bem alta. Será que não tem mais nenhuma outra coisa, não, que dá para você falar, assim, alguma outra recomendação em relação a isso? Ele tem que ter cuidado assim para checar, né, se as coisas estão sendo feitas da maneira adequada, né, para ter algum feedback ali, para saber se o método está sendo aplicado como ele imaginaria. Quer dizer, quando a gente fala, né, nós falamos aqui, né, vamos dizer para ele qual é a estrada. Mas essa estrada que o método vai dizer para ele não vai ser uma estrada reta. Vai ter curvas, ele vai precisar, né, eventualmente, fazer alguns ajustes ao longo desse trajeto. Então, não estamos aqui defendendo que ele vai ter algo infalível, não, né? Ele vai precisar ir observando ali. Uma empresa é uma coisa complexa, ele vai precisar realmente ajustar, mas o método vai aumentar infinitas vezes as chances de ele chegar no resultado alcançado que ele quer. E tem algum momento, assim, que o empresário precisaria se preocupar mais? Tem algum momento mais crítico? Você tem esse momento ideal ou não? Essa pergunta eu gosto muito de dizer assim, empresa, se você puder usar o método desde o início, melhor, né? Estou criando uma empresa agora. Pô, vai fazer tudo da sua cabeça? Não, vou passar 4 anos antes da universidade de administração para depois abrir minha empresa. Não é por aí, né? Estamos batendo nessa tecla aqui. Eu diria para quem está começando uma empresa, quer aumentar as chances de desenvolver um negócio bom, então estude o método, aprenda o método, né? Mas, respondendo a sua pergunta com mais objetividade, quando a empresa começa a crescer, Sara, aí ele precisa ter uma metodologia. Né? A empresa está muito pequenininha, eu quero ficar pequeno mesmo, está tudo bem aqui, estou ganhando meu dinheirinho. Eu uso essa expressão dinheirinho, né? Estou pequenininho, ganhando dinheirinho. Quer ficar assim? Não precisa de um método. Não precisa de um método. Não gaste seu tempo e seu investimento para você estudar um método. Não, eu quero crescer. Estou pequeno hoje, mas eu quero crescer. Comecei a crescer, alguma coisa está acontecendo aqui no meu mercado, eu comecei a crescer. Opa! Essa é a hora de você começar a trazer um método para dentro de casa e aprender ele. Muito legal. Sempre é bom, né? Começar já da maneira certa, né? E onde é que os empresários, né, os pequenos e médios empresários mais erram quando eles procuram gerenciar a empresa, né? Tornar ela mais lucrativa, além de reduzir a sobrecarga de trabalho também, né? Onde é que eles mais erram quando eles tentam fazer isso? Aí eles erram, nós já falamos aqui, viu? Quando acham, botam na cabeça, sabe? Botam lá na cuca que tem que fazer um curso de administração, ou quando não. Aí diz que tem e não faz, né? Tem isso, tem que fazer, e aí não faz. E aí fica dizendo, é por isso que minha empresa não vai. Então ele botou na cabeça dele que é porque. Eu não sei se botou na cabeça dele, eu uso isso como desculpa mesmo, que a empresa não vai, porque ele não tem informação de administração. Né? Quantas pessoas a gente vê dizendo isso? Então, esse é um erro, eu diria que é um erro maior mesmo, essa crença limitante, sabe? Poderíamos dizer também que outro erro é aquilo que você me perguntou, é ele usar a intuição e achar que a empresa é. E até eu vou usar uma palavra aqui que as pessoas não, os empresários não gostam quando eu falo, viu? Vou falar aqui, qualquer coisa você corta, você censura isso aqui, que não vou dizer palavrão, não, mas é o seguinte: o empresário, essa história da intuição, eu digo para ele assim, você está brincando de ter uma empresa. Você está levando a empresa na brincadeira. Aí ele se ofende muitas vezes. Mas como assim brincadeira? Eu já tenho minha empresa há 8 anos, há 10 anos, você está falando que eu estou levando... Aí eu falo para ele, você está na empresa há 10 anos, você está trabalhando muito, 10 horas por dia. Está tendo lucro? Pouco. Está retirando dinheiro? Muito pouco. Então você está brincando de ter uma empresa, né? Porque há 10 anos com a empresa está desse jeito. Então, não brinquem de ter uma empresa. Empresa é um negócio que você tem que considerar ela um empreendimento de uma complexidade adequada. Não fique fazendo as coisas na sua cabeça. Né? Use o método. Muito bom. Às vezes o empresário usa essas desculpas, né? Essas crenças limitantes aí para não colocar o negócio para funcionar de verdade, né? E você tem muita experiência com isso, né? Você já contou muito sobre sua história, mas você poderia contar também algum caso de algum empresário que mudou, né? A vida dele nesse sentido, a vida da empresa, né? Que ele não fazia isso, né? Não utilizava um método
e começou a utilizar, ou achava, né, que precisava de um curso de administração e descobriu que não precisava? Você podia contar a história de algum empresário? Veja, aí eu diria para você que falar dos nossos alunos fica mais fácil, porque a gente não sabia, Sara, que nós havíamos criado um método tão poderoso. Eu, de fato, inclusive, eu falo isso claramente na minha história. Quando eu inventei criar esse método, que foi uma invenção, né, que eu fiz naquela ocasião, achando que isso ia dar certo, que eu ia ajudar vários empresários. Qual é a certeza que eu tinha que isso ia dar certo? Adivinha? Não tinha nenhuma, né? Funcionava nas grandes empresas. Será que ia funcionar nas pequenas e médias empresas? E é interessante que esse método ele vem sendo calibrado ano a ano, né? Esse método é fruto de pesquisa, dependendo de quem está nos ouvindo aqui, esse fruto de pesquisa há 16 anos aproximadamente, falei por 2005, 2004, que eu comecei a consolidar esse método. Então, é esse tempo, né? 15, 14 anos, e ele vem sendo aperfeiçoado o tempo todo. Então, cada vez mais, a gente tem resultados surpreendentes de alunos que aplicam o método. E é por isso que eu falo com tanta propriedade, né, quando você me perguntou lá, mas não precisa mesmo de um curso de administração? Lembra que você me perguntou? Eu falei, não. E aí você perguntou, mas o que é então? Eu disse, é um método. Mas como é que eu sei disso? Porque a gente vê os resultados dos alunos. Resultados são cada vez mais surpreendentes. Entrou agora uma aluna, essa nova turma, nós estamos em setembro, entrou uma aluna agora em agosto, na turma de agosto, ela já conseguiu aumentar as vendas da empresa em 7 vezes. Vou repetir, 7 vezes. Ela vendia em média 100, a empresa de gás e água, ela vendia em média 100 botijões, agora eu não sei se é por dia ou por semana, mas não importa, e passou a vender 700, 7 vezes mais. Eu perguntei para ela, eu entrevistei ela, porque eu também não acreditei, digo, não é possível, né? E perguntei o que você fez para, chama-se Luzinete. Por que eu posso falar o nome dela? Porque a entrevista dela vai entrar no YouTube, eu acho, essa semana, você vai até dizer isso para a gente aqui já já. E ela me contou o que ela fez para poder conseguir esses resultados. Quem quiser saber o que ela fez, vai lá no YouTube, procura a empresária Luzinete, que você vai saber exatamente qual foi a receita dela, porque eu também aprendi com ela. Eu também aprendi, porque o que a gente faz com isso? A gente, a partir dessas lições de Luzinete, aplica essa melhoria no próprio método. Então, é isso. Como é que eu sei, né? Quais são os casos? São os nossos alunos. Tinha uma outra aluna que tinha conseguido crescer 10 vezes uma loja, mas não em um mês. A Fealine levou, sei lá, 6 meses, 5 meses para fazer isso. Mas um mês, não, aí realmente foi algo surpreendente. Você vê que eu falo entusiasmado, né? Porque cada vez mais surgem histórias assim, né, surpreendentes. Então, essa também eu fiquei bem surpresa. E realmente vai entrar no YouTube, então vocês vão poder conferir a entrevista da Luzinete na íntegra, né? Então, vocês vão ver como essa história realmente é impactante, né? E como é possível, né? Na prática, colocando o método para funcionar, como é possível, né? Mudar a história da empresa, né? E eu já estou me encaminhando aqui para o final do podcast, né? Infelizmente. Então, eu vou fazer a última pergunta, que a gente já comentou, mas eu queria que você desse um pouco mais de ênfase a isso, assim, para a gente finalizar. O que é que muda na vida do empresário, né? Quando ele percebe que essa crença limitante não existe, né? Que é um método que vai fazer a diferença na vida dele, da empresa dele. veja só, eu vou lhe responder assim, que toda crença limitante é um peso que você carrega nas suas costas, porque o nome já está dizendo, limita seu raio de ação. Ela limita você de fazer coisas que você acha que não é capaz de fazer, mas você é capaz de fazer. E quando você quebra essa crença limitante, você chega muito mais longe. E em tudo na vida, né? Talvez você própria, Sara, não soubesse quanto você iria chegar longe em arquitetura e também aqui em marketing digital antes né, de começar a fazer o que você faz hoje. Então, assim, é isso, né? São crenças limitantes aqui. Eu falo por mim, eu jamais imaginei na minha vida que eu ia conseguir, né, nessa empresa de marketing digital, né, os avanços que eu estou conseguindo nesse segundo negócio novo aqui, o marketing digital, que é um negócio completamente novo no Brasil, isso é muito
novo ainda, né? Então, eu tinha essa crença limitante também sobre esse assunto e alguém me disse para tirar ela da minha frente. Meu mentor me disse para tirar essa da frente. Então, quando você, empresário, tirar a crença que está na sua cabeça, de que você não tem resultado, porque você não tem curso de administração, porque você não tem uma formação de administração, aí você vai perceber que tem um caminho novo ali pela frente claro, né? Se apropriar, aprender um método, você vai fazer coisas que você não imaginava que você fazia na sua vida. E o mundo vai, vou usar uma expressão assim, vai se abrir na sua frente como empresário. Podem acontecer coisas como essas que estão acontecendo com os nossos alunos, sabe? E aí a emoção é gigantesca. Quando eu digo para você que eu estou conseguindo nessa empresa maior taxa de lucratividade que eu consegui em toda a minha história como empresário, como executivo, você acha que eu sinto o quê? Eu sinto uma satisfação muito grande de chegar, imaginar que... Né? E isso reflete para todo mundo, né, Sara? Para as pessoas que trabalham com você, para os seus parceiros, para todo mundo, os clientes, os alunos, para todo mundo. Então, é uma satisfação muito grande, né? Realmente é transformador, né? E que bom, né, que a gente está conseguindo ajudar tantos empresários aí. E que a gente consiga mais, né? Com o método, acho que a gente já viu, né? Que é o caminho aí realmente para o sucesso, para ter uma empresa mais lucrativa e bem gerenciada, né? Então é isso, Atederaldo, muito obrigada. E a gente se encontra no próximo podcast. Tchau. Tchau.